E disse Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Muitas pessoas hoje podem se perguntar: por que tamanho sofrimento? Qual a razão deste sofrimento? Por que Jesus teve que ser crucificado? E também necessário se faz lembrar que através desse sacrifício, muitas pessoas hoje, em muitos lugares, elas se reúnem em torno deste nome, em torno deste acontecimento, e elas creem neste veredito, elas creem que as consequências daquele sacrifício traz alusão à vitória para as suas vidas. E eu digo mais ainda de passagem, que há muitas caravanas nos dias de hoje ainda, e muitas foram feitas, que vão à região de Jerusalém, à Terra Santa, para ali sentirem um pouco, para ali ouvirem um pouco mais, para ali relembrarem de fatos, de acontecimentos históricos que trouxe para a humanidade uma tamanha salvação. E o primeiro ponto que eu quero frisar é que este sacrifício foi necessário. A Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Interessante, me faz lembrar também que quando o homem, ou seja, o primeiro casal, Adão e Eva, eles pecaram no jardim do Éden, Deus, ele não ficou perdido, Deus, ele não ficou apavorado, Deus, ele não ficou sem resposta, ele tinha uma resposta. E assim como tinha uma resposta para o primeiro casal, eu quero te dizer nessa noite, você que adentrou neste lugar, você que está a ouvir esta mensagem, eu quero te dizer que Deus também tem uma resposta para você. Deus sempre tem uma resposta para você, sempre tem uma resposta para mim. Deus sempre tem uma resposta para aqueles que lhe buscam, para aqueles que querem lhe ouvir, para aqueles que sentem que Deus tem a resposta, porque a sua palavra nos dá a resposta. E assim a igreja do Senhor tem confiado nas promessas do Senhor, e dia passa um dia, anos passa um ano, ela permanece firme nos propósitos de adorar e de bendizer aquele que os criou, daqueles que o chamou e daqueles que lhe deu o privilégio de conhecerem o sacrifício de Jesus. Então, o seu sacrifício foi um ato necessário, foi um ato doloroso, mas foi um ato que ele teve que passar. Foi um sacrifício que foi para mostrar o amor de Deus, foi para que o homem pudesse conhecer o seu amor. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16, um versículo bastante conhecido, bastante mencionado, mas que nos traz na verdade uma convicção sincera, que Deus olha para a humanidade, que Deus olha para a pessoa que quer se voltar para Ele, que Deus olha para a necessidade do povo, que Deus olha para a necessidade de uma alma sequer, de uma alma propriamente dito. Ele continua a olhar, porque diz a palavra do Senhor, neste ato do sacrifício de Jesus ser um ato necessário, diz a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é uma promessa para nós, é uma promessa para a igreja, é uma promessa para aqueles que ouvem, é uma promessa para aqueles que se atêm a esta palavra. Deus quis se fazer conhecer aos seres humanos, e um dos jeitos que ele teve que usar foi então a presença de Jesus Cristo, deixando o seu trono de glória, deixando o seu acesso ali nos céus, para se tornar em forma de homem, para vir a este mundo pecador, este mundo sofredor, e este mundo então, a qual foi palco da maior história de um acontecimento jamais visto. E assim ele continua a nos dizer que Deus amou este mundo de tal maneira, que este sacrifício se tornou um ato necessário para que você e eu tivéssemos vida em abundância, para que eu e você tivéssemos uma perseverança e pudéssemos ter vida eterna, para não perecermos. Algo outro que me chama a atenção nesta mensagem também, que Deus tem colocado em meu coração, que o seu sacrifício foi um ato necessário para que pudéssemos ter acesso a Deus. Por que isso? Baseado no quê? Porque Paulo, um experiente pregador, Paulo, um experiente homem de Deus, um homem que foi muito usado, um homem que foi aquele que esteve ali próximo
aos discípulos, e ele assim aprendeu muito com o Espírito Santo, aprendeu muito com eles, aprendeu muito em ter experiências com Deus, assim como você e eu também temos aprendido em nossa caminhada, de termos experiência com Deus, de contarmos para Ele nossas necessidades, de contarmos para Ele aquilo que nos assola, aquilo que nos afadiga, aquilo que nos traz tristeza, aquilo que nos traz problemas, e assim contamos e recebemos dele vitória, recebemos dele palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras que nos dão segurança. E ali em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os homens, eles por causa do pecado original, eles carregam sobre suas vidas a marca do pecado, e assim quando na verdade optam em fazer o erro, este pecado ele cresce, ele floresce e dá margem para que os homens tenham mancha em seu coração. Então era necessário que Jesus Cristo morresse, foi um ato necessário, e ele morreu para provar o seu amor para conosco. Então as palavras que o apóstolo Paulo nos escreve em Romanos, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, refere-se a mim também, porque eu também sou um grande pecador e também necessito deste ato de Jesus Cristo, que foi o ato de uma necessidade de Ele dar a sua vida, porque sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Mas Paulo também ele nos escreve em Romanos capítulo 6 e o versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas ele também descreve na segunda parte do versículo, ele descreve o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É uma promessa para mim e para você. Por isso se tornou necessário que o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele fosse crucificado, fosse levantado naquela cruz, uma expectação para a humanidade, uma guerra entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, entre Deus e Satanás, e o palco era o mundo, e ali Ele foi erguido, e quando Ele foi erguido, a promessa foi: todos eles atrairia a Ele. Então você e eu, meu querido, por causa deste ato necessário, fomos atraídos para Jesus, fomos atraídos por Ele, e Ele diz mais ainda: todos aqueles que Ele atrair, de maneira alguma Ele deixa o léu, Ele lança fora. Então eu quero te dizer nesta noite, eu não sei como você entrou, eu não sei qual a tua dificuldade, eu não sei qual o teu sentimento, eu não sei o motivo por que você ao adentrar neste templo sentiu em seu coração: olha, hoje eu preciso estar no culto, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso ter uma fé, eu preciso ter uma esperança, eu preciso ter um pouco mais de Deus, eu preciso ter uma resposta. Saiba que Ele tem uma resposta para a tua vida. Jesus, na sua caminhada, Ele demonstrou isto aos seus discípulos, que a palavra do Senhor teria que se cumprir, porque foi do agrado de Deus que Ele fosse moído, que Deus o fez enfermar. E quando Ele ali foi crucificado, nossos pecados estavam sobre os seus ombros. Mas Ele, com um gesto de amor e de carinho, nos diz nesta oportunidade que Ele tem poder para perdoar nossos pecados. Por isso necessário se fez, para que Ele tivesse poder para perdoar os meus pecados, Ele teve que dar a sua vida. Um outro item que Deus me chamou a atenção nestas palavras, nesta meditação, um outro item que Deus me chamou a atenção foi que Jesus, este ato se tornou um ato voluntário. Ninguém o obrigou, ninguém o empurrou, ninguém disse: não, tu tem que ir porque tu tem que ir. Não, foi um ato voluntário. João descreve isso com propriedade. Nos versículos 17 e 18 do Evangelho de João, nos diz o seguinte, acerca deste sacrifício que foi um ato voluntário: dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou.
tem o poder para dar e poder para tomá-la. Ou seja, voluntariamente Ele se entregou pela humanidade, voluntariamente Ele se entregou pela igreja que Ele tanto amou, que Ele desejou amar e assim o fez e continua fazendo da mesma maneira. Esse ato voluntário de Jesus nos diz que Ele tem poder nas mãos, e Ele tinha poder naquele momento para que a sua vida fosse expirada, para que o seu sangue fosse derramado, para que o seu corpo fosse mutilado e se esvaísse a vida dele, mas ele recebeu esse mandamento do Pai e disse: eu tenho poder para tornar a tomá-la. Um sacrifício voluntário. Primeiro, um sacrifício necessário, um sacrifício voluntário. Terceiro ponto que me chama a atenção foi um sacrifício perfeito. Para que esse sacrifício tivesse validade, era necessário que alguém sem mancha, sem mácula, sem pecado, fosse o que fosse sacrificado. E isso se tornou possível na pessoa de Jesus Cristo, o meu Senhor, o teu Salvador, o meu Salvador, o teu Senhor, aquele que, através do seu sacrifício, cumpriu as exigências que estavam estipuladas pelas Escrituras. Então não foi somente um ato necessário, não foi somente um ato voluntário, foi um sacrifício de um ato perfeito. Ele deu a sua vida, cumpriu as exigências, e a Bíblia me garante que agora Ele foi sacrificado, Ele tem o poder para nós clamarmos a Ele, entrarmos no seu santuário, chegarmos diante dEle com fé, com confiança, e sermos ajudados em tempos oportunos, ou seja, em tempos de necessidade. Hoje, queridos irmãos, hoje, querida igreja, hoje você que me assiste, nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas provações. Todos os dias, todos os momentos, circunstâncias nos advêm, mas Jesus Cristo, através do seu ato voluntário, através do seu sacrifício necessário, através deste sacrifício perfeito, Ele nos dá o direito de chegarmos com ousadia e dizermos: Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu de mim eu não consigo, mas eu preciso que o Senhor me ajude, e a Tua palavra, ela me dá o direito de chegar diante de Ti e expressar para Ti a minha necessidade. Tanto é que Pedro, um dos apóstolos que estava junto com Jesus, um dos apóstolos que foi ensinado por Jesus, um dos apóstolos que teve experiências gloriosas com Jesus, ele teve, numa das cartas, escreveu, ele teve uma experiência e passou ela adiante, e disse: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero te dizer, não importa a tua luta, a tua dificuldade, Deus tem um cuidado muito especial para com tua vida. Deus não te criou apenas por te criar, você não é um acidente, você não nasceu por acaso. Deus tem um grande plano na tua vida, Deus tem um grande projeto no teu coração, não somente com você em particular, mas tudo que envolve a tua vida. Teu lar, teus negócios, teu estudo, teus sonhos, teus projetos, tudo isso está debaixo deste sacrifício, de um ato que foi necessário, de um ato que foi voluntário, de um ato que foi perfeito. E o quarto ponto de muitos que poderíamos aqui colocarmos em pauta, foi um ato de amor. Este ato de amor, quando Jesus veio a este mundo, a sua missão englobava o amor, tinha incutido dentro do seu coração o amor. Quando ele caminhava, ele olhava com amor para as pessoas. Quando ele caminhava, ele andava, analisava as situações, porque ele conhecia tudo. Ele tinha ternura nos seus olhos, ele tinha compaixão pelas pessoas. Ele tinha dentro de si um desejo muito grande de expressar aquela alegria de poder estender a mão para alguém, ou de ser tocado por alguém, de curar, de libertar, de restaurar, de trazer mudança. E isto ele fez. E a Bíblia, no livro de Romanos, na carta que foi escrita aos Romanos, nos diz
o Senhor no capítulo 8: se Deus é por nós, quem será contra nós?